pessoas não sabem o que é, o que é isso, cultura do estupro? Vamos começar explicando, então? Sim. Esse termo, ele surgiu na década de 70 por um grupo de feministas nos Estados Unidos. E esse termo foi criado para demonstrar como que a mídia e a cultura social faz das mulheres que são vítimas de estupro, faz com que elas se sintam culpadas, como se elas fossem o problema disso. E faz com que os homens sejam vistos como pessoas que têm necessidade de sexo, então isso é uma coisa normal, não é uma coisa tão horrível quanto realmente é. Então esse foi o termo usado para demonstrar isso, que é um problema muito sério na sociedade hoje em dia, né? Verdade. Que quando a gente vê uma situação de estupro, a primeira coisa que as pessoas falam, geralmente, mas como que ela estava se vestindo? Ou por que ela saiu sozinha? Por que ela ficou bêbada? E sempre culpam a vítima por essa situação, sendo que o problema do estupro é o estuprador e não a mulher. E não a vítima, com Sim. certeza. A gente ouve muito isso, né? Infelizmente, as pessoas falarem. Teve o caso famoso do estupro coletivo, né? Que a gente viu, assim, aterrorizante aquele. E as pessoas falavam muito da menina também, né? Sim. Então, a gente vê que é uma cultura, é algo que ficou na mente das pessoas e que mascara a realidade. Sim. E se a gente não mostrar, porque não tem como você tratar o dente está doendo, tem que expor, tem que ir com ferrinho lá, tem que fazer aquele barulho para tratar. Para tratar algo, a gente tem que conhecer a realidade, né, para poder ir exatamente onde precisa ser tratado. Você, Meire, que atende pessoas vítimas de violência sexual, o que você tem visto lá? Quais são os quadros que você vê? Bom, a gente vê, como você falou, dos números, né? O nosso maior público é de criança e adolescente, né? Mas a gente atende muito o público feminino, né? E a maioria das mulheres, elas mesmas se culpam, né? Por essa cultura mesmo. Elas acham que elas são culpadas de terem sido violentadas, né? Em algum momento elas provocaram aquilo. E na maioria das vezes não tem nada a ver com a postura, com onde que ela foi, como que ela estava vestida, né? Mas desde cedo a gente tem discutido isso, que nós somos educados a evitar o estupro, né? A prevenir, não ter estupradores, né? Então o pensamento ele é inverso. Né? As mulheres pensam assim, como eu vou fazer para não ser estuprada? Não de como não ter estupradores. Né? Então, é a cultura que desde criança, né, nossa cultura é machista, ela é dualista, né, é separada por gênero, então os homens cabem ser dessa forma, né, agressivos, dominadores, né? Animais mesmo, né? Eles que decidem, né, sobre a mulher e a mulher é a que aceita, né? É a culpada por ter sido violentada, por ter sido agredida e por ter que aceitar aquela situação. Né, E é realmente algo que precisa ser mudado e a gente acha que vai demorar um pouco, né? Sim. Até mudar toda essa cultura que está aí na cabeça, tanto dos homens quanto das mulheres, infelizmente. As próprias mulheres já muitas vezes crescem nesse ambiente que a gente tem de muito machismo e às vezes até dentro de casa escuta muitas coisas. Desde cedo, né? Elas aprendem, né? Desde criança é aprendido, né, que a mulher ela é secundária, quem decide tudo é o homem, né? O homem tem poder. E muitas vezes a criança vê dentro de casa, né? As mães apanhando, sendo agredidas. Então elas vão internalizando que cabe à mulher aquele papel, né? De ser dominada o tempo todo. O papel dela é servir, né? Simplesmente. Então ela tem que estar ali à disposição do homem para quando ele quer, da forma que ele quer. Não importa o desejo dela, a vontade dela. Sendo que o que tem que ser ensinado desde cedo para as crianças é que não é não. Então a mulher falou não. A gente está falando muito de mulher, mas isso serve no geral também, né? Vamos falar uma coisa aqui, o que é considerado um estupro? Porque eu acho que também é interessante a gente pontuar isso, né? O ato sexual em si, a penetração, o que é considerado estupro? Porque muita gente também confunde isso, né? Antigamente, no Código Penal, a penetração seria considerado estupro. E os outros atos libidinosos seriam simplesmente um atentado ao pudor. Mas depois de 2009, se não me engano, juntou esses dois artigos. Então, qualquer coisa que seja feita sem o consentimento é considerado estupro. Então, não simplesmente a penetração. Tanto
por isso que não é mais simplesmente homem com relação à mulher. Pode ser homem, homem, mulher, mulher e homem e mulher. Por isso que eu perguntei mesmo, porque a gente está falando sempre do homem para a mulher, mas existem mulheres estupradoras. Exatamente. Né? A violência, como você disse, e como o SUS, né, como os dados nos dizem, que a maioria das vítimas são crianças e adolescentes e muitas delas foram violentadas por mulheres. Dentro de casa. A gente sabe disso, né? Dentro de casa, infelizmente. Outro mito, outra cultura que tem é que o estuprador é um louco que está passando na rua, e não é, né? A maioria deles é dentro de casa. São quem está próximos, né? Os pais, padrastos, tios, né? Quem está ali, que deveria ter o cuidado, uma relação de cuidado, de proteção, de afeto, são que violentam, né? Que tiram essa, né, essa questão da relação de afeto e tornam as crianças, adolescentes vítimas. É verdade. O que vocês acham que precisa mudar, talvez no nosso Código Penal, na maneira de punir os estupradores, sejam eles quem forem? Porque a gente vê que, infelizmente, a gente tem um problema sério no nosso país de leis, né? E as pessoas estão embriagadas na rua, matam e pagam uma fiança e vão para casa. Quer dizer, isso em outros países nunca, ele já ia para cadeia direto, prisão perpétua. Claro, vai ter o julgamento, mas não tem que aguardar julgamento e liberdade, isso não existe. Alguém que irresponsavelmente, quer dizer, você assume o risco de matar, né? Eu não sou advogada, tem a Ana Carolina que é doutora, Ana Carolina, apesar de ela ser tão, né, novinha aqui, como uma princesinha, mas é uma advogada capacitada, então eu não sei direito de lei, mas eu sei que a gente precisa, talvez, lutar como sociedade para que haja uma grande mudança. A gente viu que agora eles mudaram as multas para tentar coibir um pouco esse excesso de velocidade, as pessoas que falam ao telefone o tempo todo, mandam mensagens o tempo todo e tal. Mas, mesmo assim, ainda é pouco. E em relação ao estupro também, o que vocês acham que precisa mudar para que isso vá diminuindo cada vez mais e as pessoas saibam que se elas cometerem esse tipo de delito, elas vão para a cadeia? A nossa lei, ela é linda e ela é completa e ela é perfeita. O problema é na execução. E na agilidade, né? Sim, demora muito. Exatamente. A gente teve um caso lá no escritório de uma menina de 13 anos que foi estuprada. O padrasto era da igreja e tudo. Então, assim, a gente acha que isso é uma coisa longe da realidade, mas é muito próxima. E a gente precisava de um exame de corpo de delito para poder comprovar o que tinha acontecido. E a demora foi tão grande que o rapaz fugiu e sumiu. E a gente não sabe muito bem o que fazer porque ele está sumido. Então, essa demora é uma coisa muito séria, que se a nossa justiça for mais célere, for mais rápida, tem como a gente punir melhor as pessoas. O que a lei fala? Quem for comprovado e tal, qual que é a pena dele? Qual que é a punição? Depende do tipo de estupro, né? Se for menor de 14 anos, tem uma quantidade de tempo. Se for até 18 anos é mais. Vai de 8 até 10 anos, se eu não me engano, a pena. Então vai depender se foi qualificado, se foi coletivo, se foi para menor incapaz, se foi até 18 anos, mas são vários anos de cadeia. Então eu acho pouco, sinceramente. Com certeza. 8 anos, a pessoa estupra uma criança de 8 anos. Quando a criança tem 16 anos, o outro já saiu da cadeia. Ele não é uma criança, ele continua sendo uma criança. E ela vive o medo, né, dele retornar para o convívio. Quanto tempo vai demorar para essa criança ser curada? A gente sabe, nós somos cristãs, a gente sabe que existe uma cura em Deus, mas todo um trabalho psicológico profundo para trazer cura a essas pessoas que foram violentadas, principalmente na infância. Meire, como que essas pessoas chegam para vocês, emocional e fisicamente? Muito fragilizada, né, Márcia? Assim, se sentindo culpada, com medo social, né? De que as pessoas vão dizer? Novamente vão culpar.
muitas vezes a criança, né? Por que você não falou antes? Porque geralmente demora a falar. Né? Elas são vítimas por anos, até que se descubra, ela já passou muito por isso. Verdade. São ameaçadas também, então né? são retraídas, né? Se isolam socialmente, então a gente tem que trabalhar todos esses significados com ela novamente, né? Geralmente é alguém muito próximo dela, então a questão da vinculação afetiva, né? É invertido, então elas têm dificuldade de contato, de afeto, de se relacionar com o outro. Né, tem dificuldade de aprendizagem e isso vai levando para a adolescência e para a vida adulta. Né? Eu trabalho também com gestantes, então muitas vezes a mulher vai encaminhada para mim com um quadro depressivo. Quando eu vou investigar, tem um histórico ali de violência doméstica, violência sexual desde a infância. Né? Então, antes não se tinha esse acompanhamento. Então, os reflexos vão para a vida, né, adulta. É verdade. Se não houver aí uma intervenção de Deus, de profissionais capacitados para ajudar, elas vão levar isso para sempre. A gente fala que a gente trabalha com redução de danos emocionais, né? Resgatar a qualidade de vida, autoestima, os valores, né? Para que ela consiga ter melhores condições de vida, né? E de prazer novamente. Verdade. A gente vê muito, por causa dessa cultura do estupro, que muitas vezes a primeira reação das pessoas é duvidar da vítima. Inclusive, na hora de fazer a entrevista em delegacias e tudo, eles já fazem às vezes perguntas para poder ver se pega a pessoa, para ver se é verdade mesmo ou não. E isso é decorrente dessa cultura de estupro, né? Então acontece muito das mães duvidarem por pensar, meu parceiro não iria fazer isso, e duvidar da criança, duvidar. Aí que entra também o trabalho dos psicólogos, que conversando com elas, veem os sintomas, né, de que aquilo é verdadeiro. É verdade. E outra coisa também, a mãe, ela tem medo de perder o companheiro. Ela gosta dele, ela quer estar com ele, às vezes até por problemas financeiros, ele está sustentando ainda. Então são muitas coisas que vêm na cabeça dela que ela pensa, eu não posso dar muito crédito. Muitas vezes ela finge que não sabe, ela tenta se enganar, não é, Meire? Acontece isso até a si própria mesmo, não querendo encarar a realidade. O próprio agressor também muitas vezes ameaça. Fala com a criança, não fala para sua mãe, senão vai acontecer isso, isso e isso. Então tem todo esse medo envolvido, né? Tem também o caso do agressor que é sutil, no sentido de que ele não é violento. Né? Na maioria das vezes, olha, Márcia, com a criança, né, ele não usa da força, ele usa da sedução, né, da troca, ele usa até falando assim, olha, vem cá, vamos fazer uma brincadeira. Então, a criança que ainda não tem o senso crítico de entender que aquilo é errado, ela está aprendendo como se aquilo fosse afeto, se fosse carinho, né? Então, até ela ter esse entendimento, leva muito tempo. Né? O abusador só usa força física com a mulher adulta, né? Que não tem, ele não usa muito da sedução, mas com a criança sim. Então, até ela ter essa formação e entender que aquilo ela precisa contar, ela já foi abusada há muito tempo. É verdade. Né? E às vezes, a gente falando da mãe, a mãe leva um tempo a entender que aquilo está acontecendo, né? Ela desacredita que aquilo possa estar acontecendo, né? Algumas vê aquilo acontecendo e não toma atitude. É aí que a gente precisa intervir. Sabe, Márcia, o nosso diferencial lá é acolher a família. Então, quando a criança é levada ou pelo conselho tutelar, ou pela escola, ou até pelos policiais, a gente chama todo mundo. Né? Então, inclusive, a gente ajuda essa mãe a entender o que está acontecendo e tomar as medidas. Né? Porque senão ela vai ser criminalmente também penalizada por omissão. Cúmplice, né? Né, por negligência. Né? Então, a gente tem vários casos que a gente teve que intervir ali para não deixar a criança voltar para esse lar. Né? Porque a mãe, às vezes, prefere tirar a criança do que tirar o marido, o companheiro. É verdade. É um assunto que precisa de muita conversa, muita discussão. Nós, como meio de comunicação, precisamos todos, a sociedade, o governo, todos nos unir, a igreja, comunidades, porque é um assunto muito sério, como você citou anteriormente, né, doutora Ana Carolina? A igreja, as pessoas acham que a igreja é o céu na terra. Não é, gente, não é. Tem muito problema, né? Isso acontece muito também com líderes, com todos os lugares, né? Na escola, é onde a criança está.
né? E onde ela tem a maior vinculação com o agressor, que usa da inocência da criança. Verdade. Né? E a criança, ela é sexualizada e o sexo dá prazer. Então, quando esse abusador, ele é sutil, ele é carinhoso, a criança gosta. Ela não tem ainda a noção de que aquilo é errado. Ou ela sente que alguma coisa está estranha, mas por outro lado, tem o prazer. Então, quer dizer, a cabeça dela pira em determinado momento. E tem o conflito, né? Por causa assim, do conflito. Eu gosto, é meu pai. Né? Ele faz coisa errada comigo, mas que é o meu bem. É o meu pai, ele gosta de mim, ele me dá um brinquedo, ele me dá uma coisa que eu quero. Né? Então elas vivem esse sofrimento também, né? De entender que alguém ali que elas amam também faz mal para elas. Com certeza. Bom, gente, tem aqui um relato, eu vou ler rapidamente. Olá, eu não vou nem falar seu nome para te preservar, apesar que você parece que não se importa, graças a Deus, né? Alguém tranquilo. Eu tenho 2 irmãs e fomos abusadas pelo meu próprio pai quando éramos crianças. Fui criada na igreja desde pequena pelos meus pais e mesmo assim fomos abusadas por ele. A gente acabou de falar sobre isso, né? Minha mãe trabalhava, nos deixava com ele e ele nos ameaçava e punha muito medo em nós. Por isso não contávamos para ninguém o que estava acontecendo, até porque nós éramos muito crianças. Fomos muitas vezes agredidas por ele, mas hoje Jesus nos deu uma nova vida. Me deu 2 filhas. Estou firme com Jesus. É muito triste, gente. Muito triste. Graças a Deus, né? A sua história mudou, mas de muita gente não mudou ainda. Hoje eu percebo que minhas cicatrizes me tornaram uma pessoa mais forte, mais grata a Deus por ter mudado minha história. Como toda sujeira do diabo tem um fim. Meu pai foi descoberto e minha mãe se separou dele e agora, para a honra e glória de Deus, estamos felizes. Mas gostei muito do tema. Deus abençoe cada dia mais esse programa. Peço que orem pelo meu pai. Quer dizer, a gente vê que ela perdoou o pai, né, inclusive, porque ela pede para orar por ele, né? Graças a Deus pela sua vida, querida, que Deus continue trabalhando na sua vida, das suas irmãs, restaurando completamente sua saúde emocional, que você seja esse instrumento de Deus para abençoar tantas pessoas com seu testemunho, né? Com certeza você perdoou seu pai, ele precisa mesmo da graça, da misericórdia de Deus para ser transformado, completamente transformado. Deus abençoe sua mãe também, que com certeza sofreu, é uma família inteira que sofreu muito, né? E infelizmente esse não é um caso só, tem muitos, muitos casos como esse. Bom, a gente falou, você já citou, né, Ana Carolina, sobre a lei, mas tem algumas perguntas aqui sobre isso. O que a justiça nos assegura que o agressor será preso? Quais medidas legais a tomar? É a Georgia Medeiros, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Beijo, querida, Deus abençoe você. As pessoas ficam sem saber, e aí, que é o primeiro passo? O primeiro passo aí na delegacia? Qual é o primeiro passo quando alguém descobre ou quando alguém é agredida sexualmente? O primeiro passo seria ou chamar a polícia ou ir numa delegacia, porque lá vai ter que ser feito o exame, né? Por isso a gente orienta a não tomar banho, esse tipo de coisa, para poder facilitar no exame. Hoje, até te cortando um pouco, Ana, a gente tem buscado em discussão com as polícias, ir primeiro na área da saúde, para tomar as medicações necessárias, né? Porque às vezes precisa tomar uma série de medidas. E aí sim buscar, né? Logo depois desse primeiro momento, buscar a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? Porque inclusive hoje os hospitais estão preparados com a cadeia de custódia. Então lá mesmo pode fazer a colheita de material que vai, né, ajudar aí a criminalizar esse sujeito, e ela não precisa mais ir no IML, né, ficar perto de outras, né, que é mais um ambiente de agressividade para aquilo, né, principalmente para as crianças. É verdade. Né? Mas a gente está falando de vias de fato, mas muitos outros não tem muito como provar, né? Sim. Porque não há material para ser colhido, não há. Mas hoje não precisa disso. Né? O próprio relato da criança já abre um processo. Né? Então a gente já parte do pressuposto que o relato, a criança está falando a verdade. Então ali já se inicia um processo.
Claro, e os psicólogos são preparados para buscar isso da criança, através de jogos, através de muitas coisas, para ir confirmando o que ela está falando. E outro dado que a gente confirma na nossa prática, né, é que 98% das crianças falam a verdade. Sim. Né? Então elas não inventam que algo está acontecendo, elas estão dizendo. Às vezes é o adulto que não viu, não percebeu, né? Mas elas estão dizendo a verdade. E existe, como você disse, a morosidade do processo. Sim. Às vezes já passou muito tempo, a delegacia tem que ouvir a criança de novo, expõe a criança tudo de novo, depois de um ano. Eu conheço um caso que depois de 1 ano e meio ela teve que enfrentar tudo de novo, a criança reviver, e às vezes ela já estava até querendo esquecer aquilo, ela começa tratamento psicológico. Por isso que é uma coisa que tem que ser feita em conjunto, né? Eu falei da parte jurídica, como que começa com o BO e tudo mais, mas essa questão do hospital e tudo, é tudo junto, tem que ser feito junto para poder ser mais rápido e mais eficaz. Então talvez o ideal é ir ao hospital mesmo primeiro, né, Meire? Tem aquele coquetel, porque lá a gente já faz essas orientações, já encaminha para a delegacia especializada, né? Porque muitas mulheres não sabem para onde ela ir. Né? Então, às vezes, elas vão para a delegacia comum. Né? E, às vezes, ali não é o melhor lugar para se abrir, fazer o boletim de ocorrência, entrar com o processo. Tem a promotoria também especializada, que é lá na Olegário Messias, eu acho, no centro, que é especializada. Então, jogou na internet, tem os endereços, telefone direitinho. Verdade. E o que a gente tem visto é que quando a mulher tem que ir à delegacia primeiro, ela não vai. Né, por causa da cultura do estupro. Elas têm medo do julgamento. Né? Vou chegar lá, vou falar que meu marido que estava me estuprando. Né? Então é difícil para ela. E lá no hospital ela já tem um apoio, um amparo psicológico, uma orientação de como... Um empoderamento, uma autonomia para fazer isso. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.